Boa tarde, pessoal. Vamos dar sequência ao Fórum da ANP. Vamos sentando, gente, acomodando, voltando para os lugares. Bom, boa tarde, pessoal. Vamos dar início ao painel que vai falar de inovação e empreendedorismo, transformando a formação de talentos. Esse painel vai tratar do Programa de Recursos Humanos da ANP. Convidar para poder compor o painel a representante do CESA, que é um Centro de Inovação e Conhecimento, a Jana Branco, por favor. Vamos chamar também a Marcela Matias, da Petrogal, Brasil. E o professor Carlos Pacheco, da FAPESP, por favor. Bom, gente, para dar início ao painel, eu acho interessante a gente fazer uma simetria de informações com relação ao programa, O PRH-NP é um programa de formação de recursos humanos que foi implementado pela agência em 1999, com atendimento a uma política pública que foi estabelecida na Lei do Petróleo. Então, nesse ano de 2024, nós estamos completando 25 anos desse programa, E um programa de sucesso, de muito êxito, Se a gente anda pelas empresas, anda pelo governo, pelas universidades, a gente sempre vê um produto do PRH, uma pessoa que foi formada dentro do PRH, e a gente é bem representado. E eu estou usando esse primeira pessoa do plural porque eu faço parte desse programa. Eu fui da primeira turma lá de 1999, então eu estou completando 25 anos de PRH junto com o programa. E aí, para a gente poder ter uma ideia assim, de grandes números dele, a gente vem, nesses 25 anos de programa, nós oferecemos mais de 10 mil bolsas de estudo, isso inclui graduação e pós-graduação. Ao longo desse tempo, nós tivemos um período de experimentação com a capacitação de nível médio também, mas foi um período curto. E de volume de recursos envolvidos, a gente está falando em torno de 680 milhões nesses 25 anos. Nós andamos 18 anos com recursos públicos, e nos 5 últimos anos nós estamos trabalhando com recursos de origem privada, que são recursos da cláusula de P&D, que são investimentos de obrigação das empresas petrolíferas pela sua produção em pesquisa e desenvolvimento. Então, se a gente for dividir esses dois grupos, nós tivemos da ordem de 370 milhões de recursos públicos durante os 18 anos, e nos últimos anos nós tivemos 314 milhões de investimento. E aí, hoje, olhando para frente, o que a gente imagina, nós formamos muito profissionais voltados para atender as empresas. E a gente não fez uma visão, e hoje a gente enxerga que seria importante dar esse start, do que seria a gente trabalhar em cima de tudo que está sendo produzido, de todo esse conhecimento que está sendo produzido, e às vezes fica ali guardado, ele não sai do papel. A gente precisa começar a tirar as coisas do papel, então a gente precisa começar a inovar. A gente precisa botar essas iniciativas, essas descobertas, esses conhecimentos, transformar isso em produtos, transformar isso em serviços. E para isso a gente precisa também capacitar esse pessoal, capacitar esses jovens que estão permeando dentro das universidades, que são esses bolsistas do PRH, e não exclusivamente também do programa, mas assim, a gente precisa criar uma mentalidade dessa possibilidade do empreendedorismo, Então, na verdade, a gente está olhando para frente e imaginando o programa
não apenas formando na capacitação profissional voltada a cada área de atuação, mas também dando um conhecimento que passe de forma horizontal por todas as áreas do empreendedorismo, né? E aí, provavelmente, a gente vai ter o despertar de muitos com interesse e se identificando com essa atividade, né? Então, assim, e aí nessa busca por essa mudança de visão, essa inclusão do empreendedorismo e na questão focado na inovação dentro do programa, nada mais importante do que conectar com centros, com grupos que já têm alguma especialização, algum conhecimento e que têm muitas lições aprendidas para passar para a gente, não é? Esse é o caso, né, Jana, do César, né? O César é um centro de inovação e conhecimento, né? Já tem uma larga experiência nesse ramo de atuação. A gente estava conversando ali, né? É quase da mesma época, né? Vocês estão um pouquinho mais de tempo do que a gente, né? Da gente PRH, mas assim, praticamente contemporâneos, né? Então, assim, gostaria que você dissesse para a gente como é que foi esse caminhar, né? Essa trilha que foi feita pelo César até chegar até hoje. E o que você consegue ver assim, dessa possibilidade de entrada, de visão do PRH dentro da questão de inovação, de empreendedorismo? O que a gente consegue olhar para frente e ver o que estaria de benefício para o programa como um todo? Obrigada, Eduardo. Boa tarde, pessoal. Estou com essa voz aqui. Perdi meu sotaque pernambucano e ganhei uma ventania saindo do aeroporto. Estou com essa voz aqui de um pouco diferente. Mas vamos lá. Isso, Eduardo. César, para quem não conhece, nós somos um centro de inovação e nascemos lá em Recife. Mas hoje em dia a gente tem escritórios e atendemos diversos outros estados e países também. Então, é um centro de inovação tecnológica, onde a gente tem como essência o conhecimento. Então, faz muito sentido com o que tu trouxe, né? Então, a gente nasceu, de fato, como centro de pesquisa e inovação. Uma coisa muito importante, que você falando sobre conexões, nós nascemos há 28 anos no ecossistema de inovação do Porto Digital. Então, também deixo aqui o convite para vocês, quem quiser conhecer o César, conhecer o Porto Digital, procura a gente nas nossas redes, Inovação César. A gente fica muito feliz em receber e fazer essas trocas, essas conversas. E a gente acredita muito no conhecimento como essência, como raiz da coisa. Então, todos os nossos projetos, nossos serviços, nossas entregas são baseadas no conhecimento, não em qualquer conhecimento, mas um conhecimento fomentado pela inovação. E aí, eu gosto muito dessa nossa fala de hoje, que é inovação e empreendedorismo, transformando a formação de talentos. Tu trouxe que a gente tem formação básica, né, formações diversas, ensino superior e médio, da onde o PRH tira tudo isso, mas a gente pensa, eu estava até comentando com ela que a gente está formando pessoas, mas falta alguma coisa para formar talentos, sabe? Então, está faltando um pouquinho para ter esse talento, esse brilho no olho que a gente está precisando, principalmente para indústrias tão específicas e que a gente, de fato, necessita dessa formação mais arrojada, que traz um olhar de cultura de inovação, cultura de empreendedorismo. Então, a gente lá no César está há 28 anos no mercado, trazendo em todos os nossos produtos e serviços um olhar de cultura de empreendedorismo. A gente não é nossa intenção que todo mundo vire empreendedor. Não, a gente não quer isso, minha gente, certo? Se quiserem, fiquem à vontade também. Mas a nossa ideia é, independente da formação que a gente ofereça, seja uma formação de educação corporativa, ou inovação corporativa, ou educação no ensino superior, por exemplo, todas elas a gente traga a cultura, esse mindset, né? Essa palavrinha está meio cansativa de mindset, mas essa mentalidade, de fato, empreendedora e essa mentalidade de inovação. Então, independente da indústria que a gente trabalhe ou da frente, a gente pode trazer isso. Mas como? Então, através das parcerias, a gente vai criando um merge de coisas. Então, por exemplo, a gente tem lá em Recife, no César, uma coisa chamada Innovation Journey e o Summer Job, que são 2 produtos que a gente soma Open Innovation junto com imersão na cultura de inovação. Que a gente entende que inovação não é sobre tecnologia ou é sobre uma varinha de condão que vai lá fazer milagres, mas é sobre ter essa cultura de inovação. Então, a gente proporciona para que as pessoas, que estudantes e pessoas de empresas possam ir até lá para entender como é que isso se faz, né? Como é que Pernambuco tem feito isso há 28 anos e a gente é um case. A gente tem sido um bom case, como o primeiro ecossistema de inovação do país, né? E a gente fica muito feliz com isso. E aí a gente tenta, em qualquer dos nossos produtos e serviços ofertados, trazer essa mentalidade e esse olhar de transformação para a formação de talentos.
Ótimo, Jana. E assim, pelo que você falou, assim, tem muito a ver com o que o programa faz, né? Você tem a questão de pessoas, né? E aí, nessa conexão toda, a gente também tem que ter a outra ponta, que vamos chamar assim, entre aspas, dos nossos clientes, né? Que quem vai demandar, quem vai fazer o uso dessas produções, dessas inovações que estão sendo produzidas, não é? Dentro do programa, a gente já observa hoje que existem muitos bolsistas, né, que já estão inovados, que são empreendedores, né? A gente já consegue visualizar isso. Então, assim, sem qualquer estímulo, né, por parte do programa, o empreendedor ele surge. Isso é nato, né? Isso é próprio da pessoa, né? Então, é o que você falou, a gente precisa criar aquele docinho, aquela cenourinha, não vamos ser do doce porque, né, a gente está muito contra o doce, mas assim, criar aquele olhar que brilha, né, aquele brilho no olhar para a pessoa já se identificar com aquilo ali. E muitos podem estar adormecidos, né, e porque não tem nenhum estímulo, nenhuma motivação para chegar até aquele ponto, né, e isso a gente está enxergando como exatamente importante nesse momento, né. E aí, nessa transição toda do programa, né, passou da fase 1 para a fase 2, e agora a gente está começando, dando um novo passo, e nesse novo passo a gente está com um novo parceiro como gestor do nosso programa do PRH, né? E hoje o nosso parceiro é a FAPESP que faz a gestão de todo o programa. E é um parceiro assim, que ele já tem uma experiência, uma expertise nessa questão, tanto da ciência, do fomento à pesquisa, como também a parte de inovação. E como eu falei antes, a gente precisa muito dessas parcerias e dessas conexões, dessas experiências. A gente tem que viver, aprender muito para encurtar, evitar cair nos mesmos erros ou aprendizados que já aconteceram, a gente precisa experimentar, mas que a gente consiga fazer isso decolar com mais velocidade, né? A gente está falando nessa etapa aqui que a gente está começando com, a gente tem falado muito internamente, a gente está começando embrionário com os CPFs, né? E a gente vai fazer esses CPFs migrarem uma trilha, né? Para quem sabe lá na frente gerar um CNPJ, né? Então, assim, essa existência de grandes parceiros é muito importante, né? E aí, Pacheco, eu queria que você falasse para a gente sobre a experiência, já o conhecimento que a FAPESP tem nesse ecossistema de inovação, né? Vocês têm muito investimento e muito recursos apoiados, né, em medidas inovadoras, né, em ações inovadoras dentro do país, especialmente dentro de São Paulo, mas assim, existem outras que permeiam pelo país. Eu queria que você falasse para a gente sobre essas experiências e o que a gente poderia imaginar de benefícios dentro, como eu fiz para a Jana também, o que você imagina de benefícios dessa fase de inovação, dessa entrada da inovação, desse viés, dessa visão de inovação dentro do que a gente está produzindo dentro do programa, para a gente poder ter uma maior utilidade dos conhecimentos, das descobertas que estão sendo feitas por esses bolsistas, né? A gente tem 54 programas espalhados pelo país, né? Então, assim, como foi dito hoje mais cedo, né? Os grupos têm que ser diversos, os grupos têm que ser de origens diferentes, né? Para você ter mentalidades diferentes, visões diferentes e você conseguir enxergar o que o seu vizinho não enxerga. Porque às vezes você está no mesmo ambiente e você enxerga a mesma coisa que o outro. E você trazendo um outro de um outro local, ele vai falar, opa, olha isso aqui, né? Então, assim, queria muito que você falasse para a gente, Pacheco, sobre essa percepção da inovação. Bom, muito obrigado pelo convite para estar aqui, é uma grande oportunidade. A FAPESP, acho que todo mundo conhece, mas é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Ela tem mais de 60 anos de idade, opera já há várias décadas em programas de... Ela nasceu com uma fundação definida na Constituição Estadual, na Constituição Estadual de São Paulo, de 47, e depois ela sofreu um upgrade na Constituição de 89. Antes ela apoiava basicamente só a pesquisa científica e hoje ela apoia, na verdade, o desenvolvimento científico e tecnológico. A agenda de inovação da FAPESP é relativamente mais recente do que a sua história, mas há 27 anos a gente, inspirado no Small Business Innovative Research, que é um programa americano que todas as agências americanas fazem, são obrigados a fazer, tem uma lei federal americana que pega todas as agências, NIH, National Science Foundation, UNIST, todas elas reservam uma parte do seu orçamento para apoiar pequenos negócios inovativos.
é hoje uma máquina impressionante de fomentar empresas inovativas nos Estados Unidos. Nós, há 27 anos, pegamos o SBIR, inventamos o que a gente chama de PIP, que é o Programa de Inovação de Pequenas Empresas que a gente roda. Nesses anos, a gente financiou 1.800 empresas em São Paulo. Nem todas são startups, mas a maioria delas são. Hoje, quando a gente lança uma chamada nova, 30% das pessoas que aplicam para a gente, elas sequer têm a empresa. Elas são obrigadas a criar a empresa para poder assinar o termo de outorga. Se ela não tiver a empresa, ela não recebe nada, porque o programa é para a empresa. A gente tem 200 programas para a área acadêmica. Esse aqui, o sujeito não pode ser um professor que quer inventar alguma coisa. Ele até pode ser um professor, mas ele tem que se licenciar e abrir uma empresa. Então, esse é um programa para a empresa. É um programa, a gente aprendeu muito rodando o programa. Startups é sempre uma atividade de muito risco. E a gente, ao longo desses anos, aprendeu. Então, a gente foi diversificando o programa. Hoje ele tem uma fase 1, que é uma fase menor, de até 6, 9 meses. Tem uma fase 2 mais longa, de quase 2 anos. Depois tem uma fase 3, que é de escalonamento, de solução de mercado. E a gente foi criando filhotes desse programa. Alguns filhotes desse programa são, por exemplo, o seguinte: é uma empresa que a gente já financiou, ela já saiu do PIP, mas ela tem um investidor interessado em fazer um investimento nela, o que a gente chama uma terceira parte interessada, a gente aporta de novo um recurso nela. Então, se a Petrobras, ou a Shell, ou a Equinor pegar uma empresa nossa e quiser fazer um investimento adicional nela, a gente aporta em conjunto com a empresa privada um adicional. Esse aprendizado levou a gente a fazer várias outras coisas, inclusive entrar em fundos de investimento. A gente tem entrado junto com o BNDES, junto com outros investidores, no número crescente de fundos. Nós fizemos esse ano uma chamada para fundos privados. Nós fizemos também uma chamada para investidores anjo que queiram fazer rodadas de investimentos das nossas startups. E agora uma rodada para plataformas eletrônicas de investimento e uma rodada para gestores de comunidade. Entrar nesse programa sobre fomentar o empreendedorismo e fomentar startups é um campo de ação muito diferente do que normalmente a gente está acostumado. Seja nós mesmo na FAPESP, seja a ANP, seja as várias agências, a ANEL, etc. Isso é um mundo completamente diferente. Para fazer, nós mesmos vamos ter que se reinventar. Para fazer isso direito, na verdade, significa fazer coisas que a gente não está acostumado a fazer. Pensar um pouco fora da caixa e pensar como é que a gente pode fazer isso. E é extremamente importante porque qualquer alternativa de fortalecimento das cadeias produtivas no Brasil passa por coisas dessa natureza. Você tem grandes empresas que são essenciais, mas para as grandes empresas, como a gente viu no painel anterior, para as grandes empresas, ter startups acelera o passo, facilita isso. Quer dizer, você segrega o risco numa pequena empresa e se ela morrer, morreu, tá certo? Mas se ela der certo, você incorpora aquilo. Em geral, as grandes empresas, como qualquer estrutura grande, são burocráticas. Tal como as estruturas de Estado, de governo são burocráticas, as grandes empresas são burocráticas. Então, por que o Itaú criou o Cubo lá em São Paulo, que é um espaço de inovação? Por que o Bradesco juntou várias outras empresas e criou o InovaBra? Basicamente porque os caras do Itaú sabem que se ele pegar uma startup relevante na área de fintech e levar para dentro do Itaú, no dia seguinte ele mata a empresa. Porque a burocracia do Itaú é tão gigantesca que aquela empresa não vai ter espaço de criatividade. Então, fazer isso, a ANP fazer isso, e com parceiros externos, é muito importante para a própria cadeia produtiva de óleo e gás, etc. Criando soluções que vão alimentar esse sistema, inclusive ajudar as grandes empresas. É isso, Pacheco, obrigado. E é muito importante isso que tem sido dito aqui, né? Todas as falas têm comentado sobre essas conexões, sobre essas parcerias.
Isso é extremamente importante para esse ambiente de inovação, né? A gente, nesse ano aí de Jogos Olímpicos, né, a gente pode comparar dizendo que inovação é um jogo é um esporte de contato, e de muito contato, né? É necessário que tenha esse contato, né? E é feito de conexões e de oportunidades. É isso que traz a inovação, que traz a possibilidade de inovação e do empreendedorismo também, né? E quando a gente pensa sobre a questão de inovação e a gente olhar para dentro do programa, né, a gente tem, vocês falam muito no CEA sobre 5 passos, né, se eu não me engano, né, você fala da pesquisa, da capacitação das pessoas, né, que é o que a gente está buscando fazer agora, e tem a experimentação, eu tenho que experimentar aquilo ali, criar modelos e achar as soluções, né? Então, assim, dentro do programa a gente está percorrendo esses caminhos, né? Quando a gente olha lá no passado, a gente vem aí há 25 anos, né? Formando, não voltado para a questão do empreendedorismo, mas formando capital humano, né? Desenvolvendo metodologias, desenvolvendo novas ideias, novos processos e experimentando esses processos. A gente parou exatamente naquele ponto que é desenvolver os modelos e inovar de fato, né? Achar a solução e colocar isso no mercado. E aí por isso que a gente vem o tempo inteiro nessa questão assim, esse é o momento, já estamos com a maturidade suficiente para isso, e a gente tem que acompanhar a evolução, né, do mercado e procurar atender essas demandas. Mas falta o elo, cadê o elo? Né? Eu preciso conectar também com meus clientes, meus possíveis clientes, para essas soluções que vão ser encontradas, né? E os nossos clientes estão aí, né? Hoje o programa, como eu falei, ele é fomentado pelos recursos das empresas até o início desse ano, exclusivamente com recursos das empresas que têm obrigação em P&D. A partir de julho, a gente abriu a possibilidade de outras empresas também aportarem dentro do programa, verificando a possibilidade, o interesse de investimento no programa como retorno para a sociedade, o retorno com o pessoal qualificado, que vai atender uma demanda sua própria, você pode fazer o investimento dentro do programa também, né? E aí, a gente olhando lá naquela ponta de quem está lá pegando o nosso produto, né, o que está saindo do mercado, é interessante saber das empresas assim, o que dói, né? Qual é a sua dor, né? O que aflige nesse momento, né? O que está faltando? O que essas pessoas que estão chegando no mercado estão precisando, né? Está faltando o brilho no olho. O que vai dar o brilho do olho nessa pessoa, né? E mais ainda, Marcela, assim, saber de vocês nesse processo de transição, né? Da gente indo, percorrendo essa trilha para uma área, também olhando e não afastando o que a gente já tinha, mas assim, olhando mais especificamente, buscando a questão de inovação, buscando a questão de capacitar as pessoas com um olhar, com viés de empreendedor, né? Como já foi dito pela Jana, não vão ser todos, mas é um background que vai acompanhar a pessoa, já é um olhar diferente que ela passa a ter, né? O que isso pode agregar às empresas, né? E também o que vocês podem ajudar nesse sistema, nesse processo, né? O que as empresas conseguem ajudar para estimular. Na fala inicial da Petrogal, né, da Galp, né, a Ana falou muito a respeito da questão de inovação, né? Na busca pela inovação e na valorização dos processos de inovação, né? A empresa enxerga isso como potencialmente positivo para a empresa, né? E falou também da questão das parcerias, né? E dessa multidisciplinaridade e da diversidade das pessoas, né? Pelas visões diferentes, pelos conhecimentos diferentes, que isso agrega o processo. Eu queria que você falasse para a gente, assim, especificamente, né? O que isso traz, né, de visão para as empresas. O PRH está começando a enxergar ou abraçar de fato a questão de inovação e empreendedorismo, e o que as empresas poderiam trazer nesse processo de entrada do PRH nessa área como estímulo, como incentivo, como parceria. Obrigada, Eduardo. Boa tarde. Está todo mundo me ouvindo bem? Todo mundo, né? Bom, eu sei que a gente vai começar a falar daqui para frente, mas deixa eu voltar muito rápido aí um pouco
nesse contexto aí de quando o PRH surgiu, né? Primeiro a gente tem a criação da ANP e logo na sequência, praticamente junto, a gente tem a criação do PRH. Então isso é para mostrar a importância do PRH dentro da comunidade, dentro do setor de energia, né? Ele vem aí caminhando lado a lado desde a formação da ANP. Eu achei que esse painel aqui foi muito interessante, vocês conseguiram trazer um player de fundação, de apoio à pesquisa, um player do outro lado, que já é de centro de tecnologia, e tu trouxe aqui no meio a indústria, né, eu representando a indústria aqui nesse contexto, que é quem, às vezes, vai ter ali aquele a mais ali para começar a fazer essa engrenagem girar, porque a gente já tem as pessoas todas no Brasil, a gente já tem um investimento delas há 25 anos atrás, através do PRH, óbvio que a gente também tem, né, toda a parte de desenvolvimento pessoal dentro do nosso país, mas a gente tem esse incremento que a ANP permite, né, que ela financia, que ela estimula, que é esse crescimento das pessoas, esse desenvolvimento de indivíduos no mercado de trabalho. E logo depois da criação do PRH, uns anos depois, a gente tem ainda a cláusula de participação especial sendo criada. Então, para quem não conhece, é uma obrigatoriedade de investimento das empresas petrolíferas, né, aqui no Brasil, em pesquisa e desenvolvimento, tanto em instituições de pesquisa quanto em universidades. Então, a gente entende, né, ainda estou falando um pouquinho do passado, né, o quanto a ANP está ligando essas coisas. Ela liga o crescimento de pessoal, o desenvolvimento dos indivíduos, ela fomenta o desenvolvimento de centros, né, da academia, fomenta o investimento nas empresas, e ela agora está aproveitando aqui também fazer um pouquinho de propaganda, está fundando aí, está inaugurando aí o programa de empreendedorismo. A meu ver, a ANP está conseguindo mapear isso de uma forma muito estratégica, de entender qual que é o pedacinho ali, que existe um gap, que existe uma falha, onde que a ANP pode estimular. E aí entra a gente aqui com obrigatoriedade de investimento, óbvio que também tem investimento das empresas com recurso próprio, mas a gente tem um recurso ANP que ele está aí para isso, para pegar esse pessoal que está ali sendo formado desde do início da sua formação, essa mão de obra capacitada que está sendo formada, a gente quer atrair, a gente quer reter essa mão de obra aqui no Brasil, e então, através desse programa, do investimento das empresas, já pensando nisso, de trazer inovação para desenvolver os desafios que a gente tem no mercado, a gente tem todo esse contexto trabalhando e girando junto para a gente conseguir solucionar os desafios que a gente tem no setor de energia. Que eu sou de empresa de óleo e gás, mas acima disso eu sou de uma empresa de energia. Então, hoje a gente não olha mais só para o óleo e gás, a gente tem que olhar para frente, a gente tem que olhar para a parte de transição. E eu acho que dentro da nossa empresa, dentro dessa abertura da ANP, a gente tem conseguido fazer isso buscando essa mão de obra que está saindo lá através do PRH, que tem saindo das universidades, tem saído dos centros, né, de pesquisa. A gente tem conseguido trazer essas pessoas para as empresas, né? Falo a gente como todos os interlocutores desse processo, né? A gente consegue trazer essas pessoas, essa mão de obra qualificada, para atender aos desafios que a gente tem hoje. O gap que eu acho que existia um pouco aí é simples esse processo de uma pessoa qualificada. Ele é o que você falou, né? Sair de um CPF e virar um CNPJ, isso não é tão simples. Aqui no Brasil é realmente muito difícil. Uma das formas de a gente tentar contornar isso é através desse programa. Outra forma é as próprias empresas buscarem no mercado essas pessoas capacitadas para fazer parte do time deles. Hoje, a gente deve ter aí 90, 100 projetos aí no nosso histórico de projetos em investimento, né, dentro da Petrogal, e é muito fácil a gente reconhecer alunos que foram beneficiados pelo PRH dentro das diversas empresas, desde empresas grandes que começaram como startups, então eram empresas que lá atrás foram spin-offs das universidades, do centro de pesquisa, viraram startups, hoje são grandes empresas. Desde esse pessoal, a gente sabe que boa parte, aliás, alguns também foram beneficiados pelo PRH. Então, hoje, o que a gente tem de inovação dentro dos nossos projetos, também, de certa forma, é fruto do PRH de 10 anos atrás, de 15 anos atrás. E daqui para frente também, assim, quem a gente investe hoje através do PRH, quem hoje
é beneficiado por esse programa, ele vai atender os desafios que a gente vai ter dentro do mercado daqui a 10 anos. Então, acho que as empresas têm que ter esse olhar de entender qual é o desafio do setor, trabalhar em parceria com a própria ANP, trabalhar em parceria com os centros, para a gente identificar quais são as áreas que a gente precisa de mais investimento, que a gente precisa de mais mão de obra, para a gente trabalhar isso em parceria com o PRH, porque são essas pessoas que daqui a pouco vão estar desenvolvendo inovação e que vai ser atraída, né, vai permanecer no país e vai resolver aí os problemas que a gente tem para o futuro, seja no setor de óleo e gás, seja no setor de energias renováveis, seja nas diversas áreas que a gente tem voltadas aí para o desenvolvimento do país, de fato. Ok. A do Marcelo, tá saindo? Tá? Só falhando. Eu acho que é por aí, Marcela, assim, essa questão do envolvimento, dessa parceria, dessa presença mais constante dos patrocinadores, na verdade, né? São nossos clientes, mas também são nossos patrocinadores do programa, né? Eu queria aproveitar essa questão que você falou, dessa entrada, né? A gente tem algumas metodologias, né? A gente pode ter o desenvolvimento baseado na ciência, na pesquisa, né? O Learn by Science, né? Eu posso aprender lá fazendo a pesquisa, que é o que acontece muito dentro do PRH, né? E posso ter o Learn by Job. Então, assim, numa ideia dentro do programa, a gente tem sempre que procurar, hoje, como você falou, Marcelo, a gente tem que aproximar mais, né, o PRH das empresas, né, de quem está patrocinando esse programa e quem tem de fato as demandas para o que está sendo produzido ali dentro. E aí, Pacheco, eu fico imaginando de que forma a gente conseguiria criar, não sei se um ambiente, um ecossistema talvez virtual, né, onde a gente pudesse, como se diz hoje muito, né, dar um match, né, do que tem de demanda, do que está sendo produzido. Talvez esse ecossistema virtual ele pudesse ter essa conexão e também dar a possibilidade das empresas terem uma vitrine do que está sendo produzido e também pudesse colocar as suas demandas ali dentro. E aí, nesse universo que a gente tem, dos 54 programas espalhados pelo país, né, em 13 estados, um número em torno de 1.200 bolsistas hoje ativos, com potencial de chegar a 1.620 bolsistas. Isso no cenário de hoje, né, que o programa está passando em reformulação mais uma vez. Então, assim, a gente tem um volume muito grande de informação circulando e sendo gerada o tempo inteiro dentro do programa. E a gente tem do outro lado os nossos, chamando de clientes, mas são parceiros também. São pessoas que acreditam e que investem dentro do programa e que têm um retorno. Como você falou, às vezes é um investimento que você está fazendo agora e que ele vai voltar para você ali na frente, né? Quantos de nós estamos nas empresas, né? Contribuindo com as empresas, né? Que elas investiram lá atrás na gente e hoje estão tendo retorno disso, com pessoal capacitado, com competência para desenvolver as atribuições e dar retorno para as empresas hoje. Então, queria ouvir, Pacheco, se você consegue vislumbrar alguma possibilidade, né? Eu sei que os desafios nossos são grandes agora, né? Com a entrada desse novo viés dentro do programa, mas a gente tem que começar a enxergar essas possibilidades de fazer essas conexões, elas ficarem cada vez mais fáceis de acontecer e cada vez mais fortes, né? Não adianta eu conectar uma coisa que seja frágil, tem que conectar de forma que a gente ganhe confiabilidade, credibilidade, que isso traga retorno não só para as empresas, não só para o governo, mas para a sociedade como um todo. Legal, eu acho que vou pensar o seguinte, o programa de RH da ANP foi fundamental, como você falou, para formar uma geração de profissionais que são importantes. As obrigações de P&D exigem, na verdade, que você tenha gente qualificada para fazer pesquisa e desenvolvimento nas empresas, nas universidades, nos institutos, etc. Então, isso é importante e deve continuar. Mas entrar nesse mundo novo do empreendedorismo, entrar no mundo novo de fomentar startups, requer, a Lana falou muito bem, um outro tipo de formação. Quer dizer, nem todo mundo vai ser empreendedor. E esse empreendedor tem outro tipo de skills, que não são os mesmos, na verdade, de um PhD, doutor, que vai trabalhar num laboratório, etc. Na realidade, chega em excelente hora, porque
se vocês olharem os números que estão nos jornais sobre o que está acontecendo na pós-graduação brasileira e na graduação, vocês vão ver que a gente tem uma dificuldade enorme de como é que a gente situa a graduação e a pós-graduação num mundo novo, completamente novo. De 18 para 22, o número de matriculados nos cursos de engenharia no Brasil caiu de 200 para 150 mil. É um negócio, o mundo inteiro tem crescido e a gente perdeu. Os jovens, uma parte dos jovens não é atraído por uma tradição formal, faz o primeiro ano, faz o segundo ano, etc. Depois eu vou dar para a Lana falar, mas como o Silvio Meira é um grande amigo meu, foi meu veterano e me deu muito trote, tá certo? Eu posso falar de assim, o Silvio, eu me lembro de Pernambuco, na universidade, ele dizia para mim o seguinte, falou, eu não preciso o cara formar 4 anos, ele pode ter vários itinerários. O mercado demanda caras de computação que fizeram 1 ano de universidade, 2 anos, 3 anos. Se ele sair no primeiro ano, ele tem emprego, se ele sair no segundo, ele tem emprego, etc. Isso que depois virou, na gíria da educação, os itinerários, hoje, na verdade, uma coisa que a gente precisa pensar, porque é o seguinte, a graduação convencional, a pós-convencional, tem que ter 1000 saídas, 1000 possibilidades de saída. A gente pode achar que isso é delírio, sobretudo quando gente inspiradora, tipo o Silvio Meira, que navega, voa, inspira os outros, etc. Mas 15 dias atrás eu estou num conselho do Instituto de Inteligência Artificial e um dos conselheiros é o Ulisses. Ulisses é um pensador top da IBM. Dirigiu o centro de P&D da IBM Brasil e hoje dirige um centro de P&D dos Estados Unidos. Aí a gente estava falando sobre fazer iniciativas de que a gente chama de letramento em inteligência artificial. O que é letramento em inteligência artificial? Letramento é fazer em grande escala difusão de conhecimento sobre IA. Fazer TEDs, fazer palestras de 5 minutos, de 30 minutos, fazer uma série de coisas desse tipo. Uma sugestão que me foi dada pelo Virgílio Almeida, da UFMG, que é um super craque nessa área. Eu falei assim, as professoras no ensino médio precisam saber o que é IA. Tá certo? Tem vários executivos da empresa que não têm a menor ideia do que é IA e têm vergonha de perguntar, porque não querem mostrar para o seu pessoal da equipe que ele não sabe o que é IA. Tá certo? Então tem um monte de coisa desse tipo. E aí o cara da IBM, o Ulisses da IBM, me disse assim, falou, na IBM Estados Unidos, nós não estamos mais recrutando conforme o currículo formal, educacional das pessoas. Nós estamos pegando qualquer sujeito que tenha grande interesse e seja suficientemente smart. Ele pode estar no ensino médio, tá certo? Mas depois a gente completa a formação dele. Então, assim, talvez a oportunidade que tem da ANP criar um programa de empreendedorismo seja a gente balançar o IANP-RH, tá certo? A gente dar uma balançada e criar saídas, formas, etc., coisa e tal, juntando com instituições, várias outras instituições como o César e outras, que podem, na verdade, ajudar a fazer essas coisas. Ou seja, dar uma chacoalhada para o quê? Para criar oportunidade para que essa molecada tenha outras saídas. Porque nem todas as saídas para esses jovens serão as saídas do itinerário formal, tradicional. Fez a graduação, fez um mestrado, fez um doutorado e arrumou um emprego. Isso não existe no mundo atual, existe no mundo atual, é preciso fazer e a gente precisa de doutores trabalhando intensidade em P&D. Mas assim, isso é um pedaço da coisa, um pedaço pequeno. A grande maioria desses caras precisam de outras alternativas. E aí a gente pode, com o empreendedorismo, com o NP Empreendedorismo, dar uma chacoalhada e usar a parte boa do NPRH para dar uma chacoalhada e criar modelos novos. Mas a gente vai ter que quebrar a cabeça, porque a gente não sabe direito como fazer isso. Só para encerrar, diz o seguinte, dá uma olhada no New York Times de hoje. No New York Times de hoje tem uma matéria sobre a Suécia. Diz assim, será que a Suécia é um exemplo para a inovação para o conjunto da Europa? Porque a Europa não se sai tão bem na área de inovação comparado com os Estados Unidos e China. E aí eles fazem uma matéria que vale a pena dar uma olhada, porque é sobre startups, é sobre iniciativa, é sobre criatividade. São coisas inspiradoras, vamos dizer. Obrigado, Pacheco.
Obrigado, Pacheco. Eu acho que é exatamente nesse ponto que a gente está chegando, né? Assim, da questão de que nem todo mundo está dentro da mesma caixa, né? E aquela caixa, aquela roupa não cabe para todo mundo, né? Então, assim, a gente vem, eu vim falando, a gente está há 25 anos fazendo isso, capacitando, graduação, pós-graduação para sair para o mercado, capacitando para sair para o mercado. Será que todo mundo está nesse caminho? Todo mundo quer trilhar, ou todo mundo tem esse perfil para seguir esse caminho? A gente já consegue ver dentro do programa que não, né? A gente já tem noção de que a gente tem gente que está empreendendo e que está saindo dessa caixinha que a gente, em princípio, estava trabalhando dentro dela, né? E ela não é real, isso não é para todo mundo. Ainda mais no mundo de hoje, né? Isso não é, nem todo mundo cabe na mesma roupa, né? Aquela roupa não é padrão para todo mundo. Então, assim, hoje o que a gente está dando nesse passo é, de fato, essa inovação dentro do PRH, buscando a inovação para dentro dele, né? Essa possibilidade de inovação. Então, assim, a gente está... Eu acho que essa ideia que você deu da chacoalhada é exatamente isso, né, Pacheco? A gente criar possibilidades diversas para um grupo que é diverso. Esse grupo é diverso, né? Então, tem que criar possibilidades que possam atender de forma mais flexível o maior número possível de entes que estão ali dentro, né? E eu não estou falando somente dos bolsistas, eu estou falando da saída também, né? As empresas também não querem a mesma coisa, elas não estão procurando iguais. Isso a Galp falou logo cedo, não é? Eu não quero todo mundo que foi formado no mesmo lugarzinho, do mesmo jeitinho, não sei o quê, vai todo mundo andar do mesmo jeito, pensar do mesmo jeito, usar do mesmo... Eu não quero isso, não quero. O mundo hoje é diverso, né? Eu tenho a diversidade, eu tenho que valorizar essa diversidade, eu tenho que entender a diversidade e tenho que aceitar as ideias diversas que chegam até a mim, né? E as visões diferentes, elas são importantes porque elas agregam, elas fazem a gente evoluir, elas fazem a gente crescer. E isso que é importante, né? E aí, pensando na questão dessa relação, Marcela, com as empresas, né? E pelo que foi dito pela Jana também, assim, a gente tem a questão do Problem-Based Learning, não é? Que é a possibilidade de você apresentar um problema e esse problema ser a base do desenvolvimento, né? E aí, quando a gente estava conversando sobre a possibilidade da entrada das empresas, né, nesse ecossistema, né, o que você acha que... Você acha que haveria essa possibilidade, de repente, a gente criar esses estudos, né? Essas demandas de apresentar um problema, né? E que esse pessoal que está sendo capacitado usar isso como uma matéria de estudo para desenvolver habilidades, capacidades, né? E trazer um retorno. E aí foi muito disso que, assim, também a gente imagina essa questão de ter esse celeiro de informações ali, né? De demandas e de produções, né? E aí talvez, porque a gente sempre, quando está dentro do PRH, o foco principal lá na frente, além da capacitação, é a empregabilidade, né? E aí, quanto mais a gente aproxima esse pessoal das empresas, maior a chance disso dar certo, maior a chance disso funcionar. O quanto mais as pessoas estiverem distantes uma das outras, isso não acontece, né? Essa mágica, né? Ela não acontece. Eu preciso estar vendo, eu preciso ter contato, eu preciso ter reação, né? Eu preciso ver ação, comportamento. Então, eu não sei se a gente poderia pensar em algum momento, e aí não é um posicionamento, tá, Marcela? De empresa, mas assim, dessa possibilidade dessa interação maior, né? Com demandas, né, com a apresentação de problemas para buscar uma solução e a gente, em cima disso, desenvolver, né? E aí, passando para você, e depois queria ouvir também um pouquinho da Jana dessa metodologia, né, do PBL, para ver como funcionaria e se a gente conseguiria dar uma operacionalização nisso dentro do próprio programa. Eduardo, eu acho que é bem isso mesmo que você falou, sabe? A gente precisa lançar esses desafios e captar as pessoas que já têm aptidão, que já estão desenvolvendo ali naquela linha, que já tem uma veiazinha ali já naquela temática, porque essas pessoas existem, a gente não tem acesso a elas, mas elas existem, elas estão aí no gás para desenvolver soluções e a gente, de certa forma, a gente faz isso, mas faz isso numa escala ainda
ainda pequena, né? A gente faz esses desafios. Quando a gente tem feira, quando a gente tem uma Rio Gas, quando a gente tem um Web Summit, a gente lança esses desafios e a gente quer ouvir essas pessoas que estão aí no mercado, estão querendo essas oportunidades, mas a gente precisa desenvolver estratégias para isso ir para uma outra dimensão, ir para uma outra escala. Eu acho que existe o desejo, existe a nossa fome de buscar, de querer essas pessoas para eles cobrirem os gaps que a gente enxerga, a gente está no mercado, a gente vê os problemas que tem, a gente sabe o que precisa ser desenvolvido e ainda existe um gapzinho ali que a gente está correndo atrás, acho que a gente está no caminho. Por quê? Porque a gente tem programas já que estão começando, que estão nascendo para desenvolver, para cobrir essas dificuldades mesmo aí, que às vezes uma pessoa que está na ânsia de desenvolver, de entrar no mercado, de pensar fora da caixinha e pensar nessas soluções, mas ainda falta ali aquele a mais. O investimento existe, a gente precisa estruturar esse investimento para isso, para buscar, para desenvolver essas pessoas, para criar essas startups, né, de certa forma. E eu acho que todos os players, eles estão ali, eles querem chegar a isso. A gente está chegando lá, né, para conseguir fazer esse desenvolvimento. O recurso existe, a vontade existe, as pessoas existem. A gente tem o PRH capacitando essas pessoas para isso, a gente já tem pessoas capacitadas, e eu acho que o fundamental aqui é realmente a parceria da gente junto com o centro de pesquisa, a parceria da gente com os programas desenvolvidos pelas fundações de apoio, a parceria da gente junto com a ANP. Eu acho que a gente tem todos os players já alinhados com o objetivo único e a gente realmente precisa colocar isso em prática para a gente começar a ver essas soluções aí entrarem no mercado e ver essa galera ir para frente. Realmente você pegar uma pessoa que está ali, que já está formada e que está faltando só aquela chacoalhada. Pacheco, eu vou dar o seu recado a Silvio Meira, viu? Vou dizer que você estava aqui falando desse perfil ativista dele, né? Ativista de educação e tecnologia. Então, como o Pacheco disse, nem todos os estudantes têm o mesmo ideal de itinerário formativo, né? Então, quando eu era, adolescente, ensino médio, o meu sonho era graduação, especialização, mestrado, doutorado, e foi o sonho de muitas pessoas durante muito tempo, e ainda é de algumas pessoas. Mas a gente tem encontrado cada vez mais jovens com sonhos diferentes, desejos diferentes. Eu já quero começar a empreender no primeiro semestre da graduação. Eu nem quero fazer graduação de repente, quero estudar a partir de cursos livres. Também é um caminho possível, né? Então, os modelos de educação, eles são variados e a gente precisa entender quem são esses alunos, quais são os desejos deles, para que a gente comece a desenhar modelos de ensino que façam sentido para eles. Porque se não tiver sentido, não tem engajamento. E não tem engajamento, a gente não tem gente para entregar para as indústrias e para o mercado. E aí o PBL vem como uma grande resposta a isso, né? Um modelo que já tem, acho que uns 10 anos, que chegou bombando, 10, 15 anos chegou bombando, e que segue firme, segue muito forte. Porque é basicamente isso. Uma pergunta: quem aqui tem problema, levanta a mão. Quem tem problema, levanta a mão. Gente, só os problemáticos têm os problemas de mão levantada. É isso. Todo mundo tem problema. E na outra ponta tem um monte de estudante querendo resolver esses problemas. Certo? E aí, qual é a coisa incrível do PBL? Ele vai fazer uso do repertório dos estudantes como base para o desenvolvimento de uma solução. Então, ele não vai fazer uso simplesmente de um método ou de ferramentas ou de insumos. É uso do repertório do estudante. Então, se o estudante tem um repertório de empreendedorismo, minha família vende, bolo de pote há muito tempo, então eu tenho um repertório de empreendedorismo familiar em relação a isso. Bem-vindo no PBL. Minha família eu tenho um repertório da escola, de uma feira de ciências, assim. Bem-vindo no PBL. Então, PBL a gente vai buscar, de fato, resolver problemas reais, de pessoas reais, nada simulado, né, real, através de método. Então, não é também ao Léo, né, é método, através de método, muito baseado, orientado pelo design. Então, a gente tem uma orientação pelo design. O que isso significa? Que a gente vai ter inovação e criatividade no meio. Então, esse é o nosso diferencial, o diferencial do PBL para tantos outros, que a gente tem, de fato, a inovação como essência da coisa. Não essa inovação que eu falei, né, tecnológica, robótica, não. É uma inovação, de fato, no fazer, inovar no fazer.
Isso é o que conquista muito no PBL. E no SES a gente tem vários projetos e programas com esse olhar, com esse foco, de que as empresas chegam com problema, a gente junta grupo de estudantes com diversos perfis. Então, vamos juntar pessoas de vários lugares do Brasil, com repertórios de vida diferentes, repertórios culturais diferentes, para que a gente possa criar e inovar. Aí, como você falou no stand, né, a inovação nasce da diversidade. Então, é como se fosse um grande boom de pessoas diferentes, pensando diferente, e aí, inovamos, sabe? Então, a inovação, ela não necessariamente vem de grandes investimentos, mas, claro, a gente quer investimento para a inovação, certo? A gente precisa. Então, por favor, invistam em inovação. É muito importante para a gente. E aí, o PBL é isso. Pega um problema, pensa a ideia de forma inovadora e criativa, ou seja, através da diversidade de olhares, experimentamos, que a experimentação é a essência da inovação. Se a gente experimenta, a gente o quê? Erra, a gente acerta, a gente erra, a gente acerta, até a gente testar e ter sucesso. Algo desenvolvido com base no repertório dos estudantes, eu digo estudantes, mas quem estiver envolvido, né? De quem estiver envolvido e que, de fato, vá atender às dores e desejos também, né? Não é só dor que a gente resolve, a gente também resolve desejo, tá? Então, ó, negócio a gente resolve dor, mas desejo também, tá bom? Então, é isso. Então, a ideia do PBL é muito essa. E eu acho que é esse o diferencial. 25 anos de carreira, tem história suficiente para a gente, de fato, fazer essa virada de chave, que está fazendo hoje, né? Fazendo essa grande virada de chave, é um momento muito marcante, muito importante. Então, daqui para frente é só indo. Vou tentar com isso aqui. Eu acho que é isso mesmo. É isso mesmo. A gente, entrando nessa área agora, é isso. Vamos mergulhar e vamos nesse passeio, né? A gente olhar lá para trás, 25 anos atrás. Quem diria que o PRH chegaria hoje aqui, né? Quem diria que duraria 25 anos esse programa aí? Que sucesso que foi esse programa, que está sendo ainda, né? Ele não foi. Ele foi, é e será ainda. Ele vai continuar sendo um sucesso. Só agregando mais coisas e mais coisas, né? Isso é só mais um passo que a gente está dando dentro do programa e que a previsão é que no ano que vem já tenha isso aí no mercado, né? Para poder a gente começar a fazer esse andamento, né? E aí, quando eu falei lá atrás a questão a gente pegar um CPF e vir andando com ele, né? E aí, acho que a Marcela que entrou com nave, né, no processo. Questão assim, do som, 2, 3. O melhor dos cenários é esse, né? A gente pegar um CPF, identificar lá dentro os vários processos, vários bolsistas, não sei o quê, aquele brilho maior no olho, e você vai impulsionando e vai motivando. E aí ele chega num CNPJ, né? E de repente ele já está aqui dentro do nave. E aí você vê, até deu uma engasgada agora, né? Assim, você vê que a agência está trabalhando, né, em todos esses elos e todas essas etapas do processo, né? Então você começar com o CPF e vir, depois ele entrar em outro projeto, em outro programa da própria agência, né? Aí você identificar que ela está permeando durante todo o elo, né, da cadeia, que ela também regula, né? A gente está chegando no final do nosso painel, né? E aí eu queria que vocês tivessem as considerações finais de vocês em relação ao que a gente discutiu aqui, a questão da inovação e empreendedorismo dentro do PRH, talvez o que vocês imaginam que a gente vai enxergar daqui a um tempo, né? Sobre essa mistura ou esse agregar do empreendedorismo e da inovação dentro do programa, que era um programa essencialmente só de formação de recursos humanos básico, olhando dentro daquela caixinha da formação técnica do profissional. Pacheco. Para encerrar, eu queria dizer o seguinte, a gente tem, deixa eu gozar o seguinte, há vida inteligente no planeta, certo? E no Brasil também há vida inteligente. Tem muita coisa interessante que acontecendo no Brasil, inclusive nesses programas das instituições de ensino superior que já estão articuladas no PRH Você pega o currículo de engenharia mecânica da Federal de Santa Catarina, que é basicamente feito dentro das empresas. O ensino é basicamente dentro das empresas. Pega as inovações que o Pernambuco na área de computação fez com itinerários diferentes de formação. Pega, na verdade, há N exemplos, sobretudo na área de engenharia, com a mudança do currículo nacional de engenharia, que incentivam, na verdade, a curiosidade, o aprendizado orientado à solução de problemas e assim por diante.
A gente criou anos atrás no ITA, com a Embraer, um programa chamado Programa Especial de Engenharia. A gente forma um engenheiro da Embraer no mestrado profissional com 1 ano e meio de duração. Qual é a vantagem? Na verdade, tem o vestibular do ITA normal, que é super seletivo, mas o ITA é uma estrutura rígida. Você leva 5 anos para formar um engenheiro e leva mais 2 ou 3 para ele estar bom para trabalhar. Nesse mestrado profissional, demora 1 ano e meio para formar. Então, se a Embraer está precisando de mais engenheiro, ela lança 3, 4 turmas no mesmo ano. Se ela não vai ter necessidade, ela não lança nenhuma turma. Então, virou um negócio que é todo feito em trabalho em equipe. Não é só a formação, todos os skills que um empregado da Embraer precisa. Trabalhar em grupo, se comunicar, tá certo? Falar inglês bem, etc. Tudo isso faz parte do currículo. Diferentemente de um currículo de engenheiro eletrônico, que é o que o Silvio fez e que eu fiz, que era lá 14 cursos de cálculo e álgebra linear. Então é o seguinte, você faz uma coisa tipo... Então tem muita experimentação acontecendo hoje já no Brasil em diversos cursos de formação. Então tem material para ser trabalhado, fantástico, de estímulo ao empreendedorismo, a startup, a ser criativo, a ser inovador, a desenvolver outras habilidades que não são só, na verdade, as técnico-científicas. É claro que o sujeito tem que aprender a segunda lei da termodinâmica e tentar evitar romper a segunda lei da termodinâmica e inventar um moto contínuo, porque não vai dar certo, tá certo? Mas assim, fora isso, ele precisa de outros skills. Eu vou puxar aí um pouquinho o que vocês estão falando, né? Você falou que você engasgou aí na hora que falou do NAVE. Para a gente, né, que está aqui nessa ponta da indústria, quando a gente vê os nossos projetos, né, ganhando vida ali, e a gente começa a avaliar quem que está contribuindo dentro daquela criação, né? A gente tem uma parceria bem próxima, e uma parceria mesmo, né, na raiz da palavra com os nossos... Com as empresas e os institutos que a gente tem em projeto, e a gente vê ali que aquela solução está sendo desenvolvida por um cara que começou a se especializar há muitos anos atrás, né? Então a gente vê todo esse retorno do investimento que ele fez nele, que o país fez nele também, de certa forma, para ele poder se desenvolver, trazer essas novas habilidades, trazer habilidades diferentes, coisa que nós falamos, né? A Jana falou, o Pacheco também. Então a gente vê essas pessoas, esses frutos hoje trazendo inovação para nós, para o setor, para o país. A gente tem que cada vez mais atrair esses profissionais, né, captar eles, reter essa... É bom quando eles vão para fora, é lógico, né, pegar uma experiência internacional, troca de aprendizado, mas a gente quer que essas pessoas fiquem aqui, a gente quer oferecer oportunidade para eles aqui, para esse conhecimento todo também ficar aqui no país e desenvolver o mercado nacional. Acho que a ANP tem feito um papel fantástico nisso, tanto que a gente vê o PRH do jeito que está há 25 anos aí. A gente está vendo o NAVE, a gente espera, através do NAVE também, daqui a pouco está falando do painel dele e falando tudo que ele permitiu trazer para dentro do país. Eu acho que essa é a ideia, né, dessa criação. Acho que está tendo uma visão ampla aí da agência para conseguir angariar essas pessoas, puxar essas pessoas, dar oportunidade para a criação de novas empresas, de novos negócios, de novos setores, para realmente, de fato, atender as demandas que a gente tem hoje, as demandas que ainda estão por vir. E acho que é isso. Para finalizar, eu acho que as pessoas, elas mudam mais rápido do que as indústrias. Então, os comportamentos, eles mudam mais rápido do que a indústria. Então, o que vocês têm feito é muito importante. Acompanhar a mudança nessa formação de talentos, dos desejos de formação das pessoas, para que, assim, a gente tenha bons talentos na indústria. E, assim, a gente tenha um país com maior qualidade de entrega na ponta, né? Então, isso é muito importante, de fato. E que a gente, de fato, transforme essa formação de talentos. Que a gente não nasceu com um propósito e foi mudando ao longo do tempo. Que a gente siga mudando. Meu desejo é esse, certo? Desejo de finalização, que a gente siga mudando na parte dessa formação de talentos, que hoje a gente tem PBL, hoje tem o Learning by Doing, a gente tem, enfim, mas
amanhã é diferente. Então, que a gente siga com esse olhar atento. E eu acho que esse olhar atento nasce muito dessas parcerias, dessas conversas, dessas trocas. Porque sempre vai ter alguém querendo, alguém oferecendo e alguém proporcionando. Então, isso é bem importante. Bom, pessoal, agradecer a atenção de todos, agradecer aos participantes, aos painelistas que aceitaram o convite de participar dessa conversa sobre o PH e a sua transformação, né? Vamos criar novos talentos daqui para frente. Obrigado a todos e boa tarde.